Tá? Olha só, como inovar contra a crise climática. Eu vou trazer aqui, ela já está ali na portinha, me esperando, a diretora executiva do Instituto OIA. Com vocês, Camila! Camila! Faz barulho, gente! Obrigada. Bom dia, gente. Difícil ser a separação entre vocês e o almoço, né? Para a gente começar, eu queria fazer um pedido. Se vocês podem se colocar de pé por alguns instantes. Soltar o celular, o computador, os problemas que estão lá fora. Fechar os seus olhos por alguns segundos. Inspirar bem profundo, soltar devagar. Inspira mais uma vez, solta devagar. Qual é o som mais distante que você consegue ouvir? E qual é o som mais próximo? Inspira mais uma vez, solta devagar. Você consegue sentir os batimentos do seu coração? Se ajudar, pode colocar a mão no peito. Inspira mais uma vez. Solta devagar. E ouvindo o seu coração, eu queria que você lembrasse do dia mais feliz da sua vida. O que estava acontecendo nesse dia? Quem eram as pessoas que estavam com você? Será que você abraçou alguém que você ama? Será que a sua avó fez comida para você? Foi o nascimento do seu filho, o dia do seu casamento? Que dia foi esse? Tava sol, chovia. E com essa sensação de dia perfeito, eu queria que você te inspirasse mais uma vez, soltasse tudo. E no seu tempo, vai abrindo os olhos e sentando para a gente começar a conversar. Meu nome é Camila Camilo. Vou considerar vocês meus amigos, então podem me chamar de Cami. Eu sou uma curiosa que se apaixonou pela natureza adulta já. E há mais ou menos 7 anos, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a floresta amazônica, a natureza virou minha causa e minha casa. Eu acredito muito no poder dos encontros e é por isso que eu aceitei vir aqui hoje com vocês conversar sobre inovação e justiça climática. Eu realmente acredito que cada pessoa pode ampliar sua consciência, adquirir consciência e influenciar o mundo de um jeito melhor. Para que juntos a gente possa fazer como o Satish Kumar fala, regenerar a alma humana a partir da nossa capacidade de nos encantar com o singelo, com o belo. Muitas vezes a gente, empreendedor, fala que a gente precisa amar o problema mais do que a solução, né? Eu queria falar que às vezes a gente precisa amar o estar mesmo, a gente precisa amar o existir e deixar que negócios também nasçam de outras oportunidades. Mas eu vim falar com vocês sobre um problema que está pegando a vida de todo mundo. Sob uma perspectiva, falar sobre mudanças climáticas hoje em dia é falar sobre trauma. Vocês abrem as redes sociais, os jornais, e tudo que vocês veem são coisas ruins. O mundo está acabando, não tem solução. Para 60% dos jovens do Brasil, segundo a Rede Globo, numa pesquisa que eles fizeram, chamada Filhos da Regeneração, a cara das mudanças climáticas são as enchentes. Bom, quem mora aqui em BH viveu alguma coisa similar no último ano. Mas eu acredito que a abordagem traumática não funciona mais. Porque quando a gente está lidando com medo do que pode acontecer, a maior parte das pessoas congela. Meu convite é para a gente ir para uma abordagem a partir da emoção. Porque a gente cuida daquilo que a gente conhece. E a gente só conhece aquilo que a gente ama mesmo. E aí eu fico pensando, como inovar e conectar a ação climática? Alguns anos atrás, eu me deparei com esse dado. A Amazônia e o Nordeste brasileiro são altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Eu, como muita gente, achava que o Brasil era abençoado por Deus e bonito por natureza.
Falava, nada de mal vai acontecer aqui. Vocês lembram daquele mito que Deus é brasileiro? Tempestade, tornado, vulcão, só nos outros lugares, não acontece no Brasil. Só que as mudanças climáticas estão nos afetando. E a floresta amazônica, que é um dos ecossistemas mais importantes para a regulação do clima global, está em risco. E se a Amazônia está em risco, todos os nossos outros biomas estão em risco também. Porque a Amazônia regula o nosso regime de chuvas. Então, se não tem árvore na Amazônia, não chove no Cerrado. Se não chover no Cerrado, não tem super safra do agronegócio. Se não tem super safra do agronegócio, não tem PIB crescendo. Se não tem PIB crescendo, no nosso bolso vai doer. Mas aí eu falei, bom, eu não consigo me meter em todos os mercados. Comecei a pesquisar outras coisas e pensei, como é que eu posso influenciar mais pessoas a mudarem de comportamento? E aí eu cheguei em 2 dados que me deixaram assim assustadas. O primeiro é que o Brasil é o país mais influenciável do mundo. A ideia é a seguinte, brasileiros fazem mais compras orientados por influenciadores e propagandas nas redes sociais do que qualquer outro país do mundo. O Brasil hoje conta com mais ou menos 13 milhões de influenciadores digitais. A grande maioria desses influenciadores são micro-influenciadores, nichados, mas é um número absurdo. É um fenômeno. Vocês imaginam que uma pessoa comum no Brasil, que vai, por exemplo, participar do Big Brother, do dia para a noite, pode ganhar 30 milhões de seguidores? É o advento da internet. O que a internet pode fazer com essas pessoas? Só que sabe o que elas fazem? A maioria delas usam a sua influência para fazer o nosso estilo de vida ser um estilo de vida de overconsumption, de comprar cada vez mais e não de comprar melhor. E aí eu pensei, bom, tem um problema aí. Tem um problema que é sobre o privilégio de poder adquirir, de vender um estilo de vida que não é todo mundo que pode ter, mas como a gente está vendo as nossas pessoas favoritas no nosso celular todos os dias, a gente meio que quer replicar o estilo de vida dessas pessoas. Eu falei, bom, a crise climática está aí, e durante a crise climática o problema não é ter privilégio, é não saber lidar com o privilégio que a gente tem, e não saber criar soluções que vão apoiar todas as pessoas ao longo do processo. Para mim, enfrentar a crise climática é necessário para a gente, primeiro, admitir que estamos todo mundo no mesmo planeta. A gente não está no mesmo barco. A gente não enfrenta a crise climática do mesmo jeito. Uns vão sofrer mais, outros vão ter um pouquinho de conforto ao longo da jornada. Mas se a gente é parte do problema, a gente também pode ser parte da solução. E esse é meu lado coach do fracasso. Mas eu queria convidar vocês a pensar que todas as soluções que a gente implementa hoje nos nossos negócios podem ser soluções de ação climática. A solução que eu encontrei foi a Creators Academy. Porque eu pensei o seguinte, bom, eu não tenho talento para criar uma nova tecnologia. Também não tenho muitas... Eu queria muito ser boa mãe de planta, mas também não sou. Falei, eu acho que eu posso me meter no mercado de comunicação e ver o que acontece. A Creators Academy é um convite para as pessoas mergulharem na natureza e conseguirem comunicar um consumo melhor e não só um consumo de mais coisas. Então, a gente convida um grupo de influenciadores todos os anos para viajar com a gente. A gente tem uma comunidade com mais de 120 criadores de conteúdo, jornalistas. A gente treina essas pessoas ao longo do ano. Essas pessoas passam a se informarem melhor, não só sobre o mundo, sobre as mudanças climáticas, mas elas podem contar essas histórias para as suas audiências. Para a gente, nós somos uma plataforma que conecta essas pessoas com os biomas brasileiros. E quem sabe a gente vai poder fazer isso com o mundo. A gente realmente acredita que as pessoas comunicadoras, ao se conectarem com uma causa, podem transformar o comportamento da sociedade. E no mais, viajar com a gente é muito legal. A gente vai para lugares que as pessoas não escolheriam. Quem aqui não ouviu a piada, o Acre existe? Mas a gente levou um grupo de influenciadores para o Acre, para conhecer um povo indígena que estava ameaçado. Depois da gente ir para lá, o território Puianaua, que a gente visitou, saiu de 2 links na busca do Google para mais de 300 links na busca do Google. Literalmente, o que a gente faz é colocar um spotlight sobre territórios invisibilizados. E falando de Brasil, e falando de ativismo, visibilidade é segurança. O Brasil é o país que mais mata ativistas ambientais no mundo. Então, se a gente não
traz visibilidade para essas pessoas e para essa causa, a gente não consegue mobilizar nem recurso. E a gente quer, tem construído jornadas que as pessoas podem mergulhar e irem mais longe junto com a gente. Para a gente, são 3 imperativos: sentir, refletir e compartilhar. Ninguém fala nada que não viveu. Ninguém simplesmente sai verborragiando ideias e dando opinião à torta e à direita. Do contrário, isso vira fake news. E a gente só compartilha com as pessoas aquilo que é verdade. Então, a gente usa o sentir para aproximar a pessoa e ela ser o mais verdadeira possível no conteúdo que ela cria. E a gente oferece para ela informação de qualidade, informação baseada na ciência, para que ela possa influenciar da melhor maneira. Nossa jornada de aprendizado se conecta de 2 formas. O ser humano aprende ou por experiência ou por repetição. A gente entende que, ao se deslocar da nossa zona de conforto, os criadores de conteúdo vão viver uma experiência profunda por vários dias, e isso vai consolidar uma memória e acelerar uma mudança de comportamento. Para a pessoa influenciadora, a gente tem essas 4 esferas. Bom, e como vocês podem ver, o lugar é sempre lindo. A gente acredita que a beleza também educa. A nossa missão, quando a gente começou, era restaurar a relação das pessoas com a natureza. E a gente se atualizou no ano passado, para lembrar as pessoas que elas são natureza por meio da experiência. Porque quando a gente lembra que a gente é natureza, a gente faz negócios melhores, a gente cuida melhor das nossas relações, e a gente cuida melhor do espaço que a gente vive. Mas, enfim, uma andorinha só não faz verão, e mudanças sistêmicas precisam de mobilização coletiva. Mas o que o nosso negócio tem a ver com isso, então? Bom, só em 2022 o mundo viveu 421 eventos climáticos extremos. Isso eu estou falando para vocês de milhões de pessoas desabrigadas, centenas de milhares de pessoas que perderam a vida, perdas econômicas inimagináveis. Alguém pode dizer que toda essa tragédia também pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade para a gente sair dessa loucura mais resiliente, desenvolver soluções que fazem mais sentido para as pessoas e construir negócios que vão, na verdade, promover justiça. O desafio das mudanças climáticas é um desafio de comprometimento coletivo. Bom, a Terra está esquentando. E aí, se a gente atingir alguns dos limites que a ciência vem falando, vários dos nossos ecossistemas vão morrer. A treta maior é que nós, como humanidade, nos apoiamos na natureza para quase tudo que a gente faz. E a gente trata a natureza como um recurso que a gente pode extrair e que a gente não tem que devolver. Só que se a gente não retornar, as perdas econômicas vão chegar nos nossos negócios. E aí a gente precisa pensar o seguinte: bom, várias empresas se comprometeram, por exemplo, com uma meta de net zero, de reduzir ou cortar as suas emissões de gases de efeito estufa, mas ninguém está cumprindo as suas promessas. Se a gente não for transparente, comprometido com aquilo que a gente precisa para fazer do planeta um lugar melhor, a gente vai perder. E aí eu queria trazer para vocês um conceito, o conceito de justiça climática. Justiça climática é uma conversa que existe desde os anos 70. E não quer dizer pôr um grupo minorizado ou marginalizado à frente do outro. Quer dizer que a gente precisa garantir que todas as pessoas vão ser tratadas de forma justa ao enfrentarem desafios climáticos. E existem várias oportunidades nesse campo. Os principais desafios que eu destaco quando a gente fala de justiça climática e empreendedorismo são financiamento, regulamentação e tecnologia. Financiamento, porque muitas das startups falham. E aí, gente, como é que fica o dinheiro? Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês. Existe dinheiro de financiamento climático para projetos de startups. Regulamentação. Hoje, por exemplo, o mercado de carbono é um mercado voluntário. E a gente tem enfrentado desafios de tropicalizar, regionalizar as legislações de mercado de carbono, até para fomentar novas empresas e etc. Por exemplo, só ontem a gente viu uma reportagem no portal Sumaúma falando de projetos de crédito de carbono em terra indígena, que os indígenas nem sabiam
que tinham créditos de carbono sendo vendidos nos seus territórios. Como é que a gente pode acreditar num projeto que já começa errado, que não começa transparente? Mas a tecnologia pode ser um equalizador dessas desigualdades. Pode ajudar a gente, baseado em evidências, construir soluções que vão fazer bem para todos os grupos sociais. Eu vejo 4 grandes oportunidades. Claro, nas tecnologias de captura de carbono, nas soluções baseadas na natureza, infinitas oportunidades em energia renovável, em agricultura sustentável. Destaque para a energia renovável e soluções baseadas na natureza, com fundos vindos do BNDES, do Global Climate Fund, do Global Energy Fund. Tem muito dinheiro no mercado climático que a gente não está acessando. E se vocês conseguirem olhar para o core dos seus negócios e encontrarem essas oportunidades, talvez faça sentido para vocês. Um exemplo de inovação, quando a gente combina tecnologia e proteção da biodiversidade, é um prêmio que eu estou fazendo parte. Chama X-Prize. Essa competição vem acontecendo há 5 anos. É uma competição de conservação e preservação da biodiversidade global, onde equipes precisam apresentar soluções em 3 tecnologias: sequenciamento de DNA remoto, inteligência artificial e monitoramento da biodiversidade via satélite. Eu faço parte de uma equipe que tem uma solução de sequenciamento genético, tem também uma solução de monitoramento via satélite, mas o projeto que eu estou trabalhando chama Tainá. A Tainá é uma IA que guarda conhecimento indígena. Para vocês terem uma ideia, nos workshops que a gente fez nas comunidades, o retorno que a gente teve foi o seguinte: a gente confia mais na Tainá do que numa pessoa que vem visitar na nossa comunidade. Porque a Tainá está no meu celular, é a minha informação. Eu tenho controle sobre o que eu falo para ela. Quando a pessoa vem na minha comunidade, ela rouba informação e não volta. Então, de fato, a tecnologia pode ser um equalizador das desigualdades. Pode ser um equalizador das oportunidades. Eu acredito que a gente tem 8 princípios para implementar uma lente de justiça climática nos nossos negócios. Inclusão e participação comunitária. Envolva as pessoas do território desde o início daquilo que você estiver criando. Equidade no acesso. Não adianta a gente fazer daqui de BH ou de São Paulo uma solução para a Amazônia sem que a Amazônia esteja envolvida e, de fato, acessando e co-criando a tecnologia que a gente está desenvolvendo. Pensar que o nosso negócio precisa ser ambientalmente sustentável desde o início e que a gente precisa ser transparente. Eu sou favorável da transparência radical. Não importa o que a gente esteja fazendo, bota as cartas na mesa. Que a gente use como ferramenta de transformação a educação, que é um dos únicos fatores que aceleram a mudança de economia das famílias no Brasil. Que a gente pense que, ao entrar numa comunidade diferente, a gente está promovendo e a gente tenha como princípio resiliência e adaptação climática. E que a gente, óbvio, trabalhe sempre em colaboração e pense na partilha mais justa de benefícios possível, para que todo mundo saia bem economicamente dessa equação. A treta é que a gente fica querendo devolver muito mais dinheiro para o acionista, para o shareholder, do que para a comunidade que está ajudando a gente a construir o negócio que a gente está fazendo. Tem oportunidade em Green Techs, Climate Techs, Agrotechs, enfim, gente, pode criar o nome que vocês quiserem na sopa de letrinhas aí. Fato é que empresas focadas em ESG têm um desempenho financeiro melhor no longo prazo. Então, se ESG ainda não faz parte do negócio de vocês, se justiça climática ainda não é uma lente no negócio de vocês, no longo prazo vocês estão perdendo dinheiro. Eu realmente acredito que se a gente colaborar e fizer parcerias estratégicas, vai ser melhor para todo mundo. Vale dizer que 75% das inovações de impacto vem de parcerias intersetoriais. Vem de colaborar com gente que você não conhece, vem de colaborar com ecossistemas diferentes. Vale a máxima de deixar que a diversidade influa diretamente na sua capacidade de inovar e ser criativo. Com certeza, engajamento e participação social é uma chave quando a gente está falando de empreender com uma lente de justiça climática. Se as pessoas estiverem no centro e o planeta estiver no centro das nossas decisões, os resultados vão ser melhores, eu não tenho dúvidas. Um exemplo disso é o projeto Solar Sister, que rola na África. E aí, olha só, antes de implementar o projeto, a galera ficou com a comunidade por quase 1 ano, indo e vindo, criando confiança, criando relacionamento,
a comunidade engajou de um jeito que hoje eles implementam as redes, os painéis solares que não precisam mais da empresa. Eles, todas as mulheres da comunidade se envolveram, foram treinadas, tem novos postos de trabalho. Então, quando a gente começa com a base desde o começo, é bom para a gente no longo prazo. Tem dinheiro, e eu queria deixar isso claro. A COP30 está vindo para o Brasil. E com a COP30 vindo para o Brasil, vem uma discussão de onde é que está esse dinheiro. Está no BNDES? Está no Fundo Amazônia? Que fundos são esses que eu posso acessar? Está no Adaptation Fund, que foi lançado ano passado em Dubai? Todos esses fundos estão à nossa disposição para que a gente faça do Brasil um país mais resiliente a partir dos nossos negócios. A gente tem um desafio de políticas de regulamentação. Por exemplo, o PL do mercado de carbono, que a gente não considerou, o agronegócio, que é onde a gente tem mais emissões aqui no Brasil, por exemplo, é um desafio. Mas se a gente conseguir adaptar a nossa legislação e favorecer os empreendimentos nesse território, muitas oportunidades vão vir. Eu acredito mesmo que o futuro da inovação climática está nas nossas mãos. E que se a gente reflorestar mentes, aldear corações, descolonizar as ideias, talvez a gente possa aderir ao clube do Krenak de adiadores do fim do mundo. Eu queria chamar um vídeo sobre a Creators Academy para deixar com vocês uma última mensagem. A Creators Academy é um convite para retornar à natureza. A gente é a natureza. Escutar as vozes da floresta, das pessoas que são guardiãs da floresta. Eu, como cacique, tenho preocupação, quero cuidar para que as pessoas tomem consciência da importância que nós temos de conviver com essa floresta, com essa natureza e brigar sempre pela proteção dela. Estar aqui nesse espaço foi está sendo, né, muito bom, essa conexão com a natureza, com a ancestralidade. A missão é aproximar os mundos, olhar para o outro, reconhecer o outro na diferença. Eu peço a Deus, é o que eu tenho mais feito aqui, sabe? Para que eu possa ser um instrumento, uma ferramenta de envio de uma mensagem que é necessária e que é urgente. Não existe outra forma de lutar contra a crise climática se não for entendendo mesmo que a gente está em um só planeta. Igual isso aqui. E a gente tem a obrigação de preservar esse lugar, de cuidar desse lugar, de respeitar esse lugar. E se questionar, qual que é o meu papel no meio disso tudo? O que eu posso fazer? É inserir aos poucos isso na minha vida e automaticamente vai ser inserido nos meus conteúdos. Start muito importante para virar uma chavinha na cabeça das pessoas, não dos seus seguidores que vocês vão começar agora a falar disso e eles vão virar essa chavinha, mas de nós mesmos, sabe? Respirar fundo e reconhecer que, antes de tudo, eu também sou parte do problema, mas que eu também posso ser parte da solução. Essa viagem me fez sair da bolha, ouvir mais e falar menos. Valorizar as raízes. Não há presente nem futuro sem a floresta, mas também sem os povos da floresta. Eu sou muito grata por estar aqui, assim, e que vou poder puxar ainda mais essa pauta, esse rolê. A pergunta que fica diante disso tudo é: onde você quer estar? Do lado de quem que eu quero estar? E aí, do lado de quem que vocês querem estar? Obrigada. Camila. Então,